Hoje a gente está aqui com o Dr. Ibernon, ele que é secretário da Agricultura do município de Arapiraca, aliás, desenvolvimento rural, né, Rural. Ibernon? Isso. Na sede da TV Liberdade, a TV que respeita você, e para ele passar para os telespectadores o que a Secretaria de Agricultura desenvolveu e continua trabalhando no, no âmbito da agricultura e pecuária do município de Arapiraca. Aí, Bernão, queria que você fizesse uma explanação geral do que a Secretaria está fazendo de bom para os produtores de Arapiraca. É uma satisfação a gente poder participar do seu programa, do programa Renascer. A nossa secretaria ela é um tanto quanto eclética. Nós temos hoje 15 profissionais das diversas áreas, técnicos agrícolas, engenheiros agrônomos, médicos veterinários, zootecnistas e também engenheiro de pesca. Temos também engenheiro civil e nós temos a responsabilidade aqui no município de atuar não só na assistência técnica, mas também no fornecimento de água para todas as comunidades que não são abastecidas pela rede oficial, ou em alguns locais em que a rede oficial a água não chega e as pessoas necessitam de água, então nós temos distribuições diariamente, principalmente nessa época do dito verão, mas mesmo durante o período de chuvas, a gente ainda tinha vários pedidos. Então nós temos essa responsabilidade. E o prefeito Luciano tem todo um cuidado para que isso não deixe acontecer da falta de desabastecimento de água nas mais de 80 comunidades que diz respeito ao município de Arapiraca. Nós temos a prestação de serviço de terraplanagem em todas as estradas vicinais aqui do município. Esse serviço, inclusive, passa por dificuldades porque nós herdamos 3 máquinas motoniveladoras quebradas. Essas 3 máquinas eu considero que seria o mínimo para fazer de forma razoável. Dessas 3 nós conseguimos recuperar 2 e das 2 nós tivemos que dividir uma para atender a cidade de Arapiraca, que poucas pessoas sabem, mas o quantitativo ainda que existe de ruas ainda sem calçamento é imenso. Com mais esforço, inclusive agora tem um programa especial do governo municipal nesse sentido, de fazer calçamento e asfalto em dezenas de bairros, principalmente os bairros mais carentes. Então, A gente sabe, só cortando, que todos os dias se abre rua em Arapiraca, né? Torna-se um pouco difícil até a gente acompanhar esse trabalho de calçamento, asfalto, porque todos os dias se abre rua em Arapiraca. É interessante, Laelcio, existem mais de 50 loteamentos novos aqui na cidade de Arapiraca. Uma cidade com esse número, 234 mil habitantes, uma cidade que mais cresce, a cidade que mais está empregando proporcionalmente hoje no estado de Alagoas e também no Nordeste. 67% dos empregos que foram gerados esse ano aconteceram aqui no município de Arapiraca. Então, isso necessita que você tenha toda uma retaguarda e que essa retaguarda não falhe, seja em água, em energia, em acessos, o que for, né? Em educação, saúde e por aí mais. Nós temos também um quantitativo bastante razoável de tratores agrícolas. Esse ano nós preparamos mais de 5 mil tarefas de terra com seja 1 a 2 gradagens. Nós temos também máquinas tipo trator de esteira, caçambas, quer dizer, nós temos uma estrutura razoável. Não é uma estrutura nova, é uma estrutura já com a vida útil bastante utilizada, mas nós estamos tentando fazer com que isso ocorra da melhor forma possível. Nós temos uma responsabilidade que eu acho muito interessante, que é a feira de gado aqui do município, que até pouco mais Eu de ia 2 falar meses, sobre isso, né? isso, que até pouco mais de 2 meses atrás, ela era de responsabilidade da ADEAL, e a ADEAL transferiu a responsabilidade totalmente para a Secretaria, então para a Secretaria de Desenvolvimento Rural, e a gente teve que se adaptar a essa nova situação, porque o que nós fazíamos era o apoio
desde quando a feira existe, que nós dávamos apoio à feira. Hoje não, hoje nós fazemos o controle. O controle que eu digo é os animais que entram e que saem estarem devidamente... Tudo sob responsabilidade da Secretaria. Tudo responsabilidade, devidamente acompanhado da Guia de Trânsito Animal, a GTA, que nós dois, inclusive, trabalhamos com isso durante a nossa passagem pela ADEAL. E também tocar sobre isso. Ibernon foi o cara que acreditou, lutou para criar a ADEAL. A gente acompanhou todo o processo. Algumas pessoas não acreditavam, mas hoje a ADEAL está essa potência que é no estado de Alagoas. Tudo que Ibernon bota a mão, a coisa funciona porque ele trata o serviço público como se fosse privado. Nós temos agora um desafio, que é a regulamentação do SIM, da inspeção municipal, serviço de inspeção municipal. Eu vejo isso com dificuldades porque a área que o SIM mais vai atuar aqui no município é uma área muito problemática, que diz respeito a pequenos animais, ao abate de pequenos animais, e isso vai ter que mudar, vai ter que haver uma conscientização da população de uma forma geral, nós consumidores, conscientizar que aquele tipo de alimento que está sendo oferecido, ele apresenta riscos para a nossa saúde, e o SIM vai ter que regulamentar as formas de abate, principalmente abate, que a comercialização já não é responsabilidade nossa, é da vigilância sanitária. Então, mas isso é um desafio enorme, porque a ADEAL foi criada no dia 4 de janeiro de 2006, quer dizer, a ADEAL já tem aí 15 anos, adolescente e até hoje nenhum município do estado de Alagoas tem um serviço de inspeção municipal ativo. Quando eu digo ativo, conforme o seu regulamento, conforme aquilo que preconiza de um serviço, e não aquele tipo liga e desliga, em que você hoje diz que tem algumas pessoas, geralmente cargos comissionados, e amanhã você não tem. E você não tem nenhuma condição de receber uma auditoria, a mínima que seja. Daí então o desafio que nós estamos tendo, nosso prefeito Luciano vem nos pedindo que a gente agilize esse processo. A lei, uma nova lei que está sendo feita, está circulando dentro da prefeitura, logo ela vai para a Câmara Municipal, e a gente, é claro, vai ter que não só esclarecer aos vereadores, como também pedir o apoio e ver a importância dessa lei, principalmente no que diz respeito à saúde pública, ou seja, o consumo de carne de animais, carne, leite, ovos, peixes. Todos os produtos de origem animal. E que esses animais, que esses produtos têm inocuidade que nós todos necessitamos. No que diz respeito à assistência técnica, nós temos, como eu disse, uma equipe bastante múltipla, completa, e a gente tem algumas preocupações especiais. No que diz respeito a animais, a gente tem tido uma preocupação especial nos pequenos animais. Uma coisa interessante, Laelson, é que a nossa feira de animais, que acontece todas as segundas-feiras, 70% são pequenos animais, ou seja, são ovinos, são caprinos, são suínos, e só 30% é que ditos grandes animais, ou seja, geralmente bovinos. Isso mostra uma característica que é única entre as feiras do estado de Alagoas. Se a gente for comparar a feira nossa aqui, é claro que é uma feira de 300 e poucos animais, mas se a gente for comparar essa feira com Campo Grande tem uma feira maior, de 1.200 animais, por aí, mas Campo Grande predominantemente é bovino. Bovino, exatamente. Quando vai para Dois Riachos, também predominantemente muito bovino. Palmeira dos Índios. Palmeira dos Índios. Se a gente for aqui para feiras pequenas, como Craíba, também é bovino. Se for para São Sebastião, também é bovino. Se for para São José da Tapera, a mesma coisa. E aí isso mostra, então, ao meu ver, as pequenas propriedades que nós temos aqui. É uma coisa interessante, o município de Arapiraca tem oficialmente 3.996 propriedades rurais. Mas eu acredito que esse número deve ser multiplicado por 2 ou por 3 na hora de uso dessas propriedades, porque várias famílias têm os filhos ou outros parentes que trabalham nessa propriedade, principalmente quando a gente toca no que diz respeito à horticultura.
Bem, não, é uma coisa que me chama a atenção quando você fala em horticultura. Eu estava vendo nos arquivos da Prefeitura de Arapiraca, e a agricultura hoje representa a maior renda de Arapiraca. É verdade, né? Ganhando do fumo, ganhando da mandioca, ganhando Por da unidade cascacultura. diária, sim, entendeu? E nós temos algumas coisas que nos relembra a nossa época, que eu participei, que você participou da Emater, que eu considero que foi, para mim, a melhor professora que eu tive em termos de agropecuária. Exatamente. E a gente, no final dos anos 90, nós tínhamos o dilema que era o fumo começando a apresentar sinais de que não teria a mesma área plantada, dos seus 35, 40 mil hectares, o envolvimento de milhares e milhares de pessoas, de dezenas de milhares de pessoas diretamente nessa, até, acredito eu, próximo a uma centena de milhares de pessoas na sua época de plantio, empregados nessa cultura, e a gente ficava preocupado o que é que ia acontecer com os minifúndios. E foi quando nós começamos a trabalhar com horticultura, fazendo capacitação aqui. E para surpresa e para uma gratificação nossa, eu acho que a gente não estava errado na época, hoje Arapiraca, fruto dessas capacitações que aconteceram, hoje nós temos aqui das duas maiores empresas de produção de mudas do Nordeste. E nós exportamos mudas da Bahia até o Rio Grande do Norte todos os dias. Poucas pessoas sabem disso. Eu estou fechando agora um levantamento para o IPM, que é o Índice de Participação dos Municípios, que seria a distribuição do ICMS para os municípios. Daí uma preocupação que a gente tem, e estou trabalhando isso esses últimos dias. Isso tem nos tirado muito, uma inquietação muito grande, porque esses números são muito polêmicos. Eu acho que a construção desse não teve critérios, e a gente está batendo nisso daí. O prefeito está dando total apoio, está exigindo que a gente, inclusive, trabalhe. Mas quando eu peguei os números de produção de mudas, passa de 100 milhões de mudas a produção de mudas do ano passado aqui de Arapiraca, que uma parte dessa ficou aqui, outra parte foi distribuída no estado e uma grande parte foi distribuída para fora do estado. Então isso é uma coisa interessante, é uma coisa que a gente não imaginava nunca que chegaríamos a isso, e mostra então, quer dizer, não só a capacidade dos empresários que eram produtores de fumo, eram produtores, os poucos, mas eles trabalhavam nessa cadeia e eles se adaptaram, eles mudaram e hoje tem equipamentos de última geração, o que não faz Eu inveja, tenho acompanhado lá que não faz inveja a qualquer lugar do Brasil em termos de qualidade de produção de mudas. Tanto é que essas 100 milhões de mudas que eu citei aqui, que foi produzido, que são os dados oficiais, que eles nos repassaram para a gente, como também repassaram para o Ministério da Agricultura. Tudo isso é acompanhado pelo Ministério da Agricultura, que é o organismo final que vai dizer a qualidade das mudas que são produzidas aqui. Então, a gente nota que a gente tem aqui uma inquietação. Um outro dia eu fiz uma afirmação de que, se você pegar aqui na região, qualquer produtor que seja, e por acaso ele tiver uma doença e ele passar 5 anos em coma, quando ele se acordar, ele vai notar que muita coisa aconteceu de forma diferente antes dele dormir, antes dele entrar nesse processo em coma. E se você pegar alguns municípios aqui, da zona do litoral, da zona dos tabuleiros, e pegar uma pessoa que entra em coma hoje e daqui a 5 anos ele se acorde, naturalmente ele vai encontrar praticamente as mesmas coisas e os mesmos problemas. Então daí é que eu digo sempre, e isso foi o desafio que quando eu fui convidado para ser secretário, eu disse ao prefeito, a gente tem que pensar a agropecuária do futuro, porque aqui as coisas acontecem independentemente da nossa vontade, as coisas estão acontecendo, estão sendo modificadas dia a dia. Daí é o grande desafio que eu vejo aqui na agropecuária desse município, é justamente isso. Bernon, e já que foi tocado na horticultura, né, o que a Secretaria tem feito assim para acompanhar esses produtores orgânicos, que hoje é uma tendência, né, natural, a sociedade toda, né, que tem uma certa já tendência em consumir produtos mais saudáveis. O que a Secretaria tem
feito para ver essa situação dos Perfeito. orgânicos? Perfeito. Nós temos hoje no quadro dos 15 técnicos que nós temos na secretaria, nós temos pelo menos 3 profissionais que se dedicam à horticultura, sejam técnicos agrícolas ou engenheiros agrônomos. O interessante é que desses, pelo menos um está concluindo o mestrado na área de horticultura. Nós estamos fazendo capacitação com esses nossos colegas, ou seja, reciclagem. E é claro que essa parte orgânica, isso aí é um apelo. A gente aqui tem potencial hoje de crescer muito mais a parte orgânica, a gente tem um potencial de crescer muito a hidroponia. Nós estamos, para a gente, eu considero um desafio, e eu lancei essa proposta junto aos colegas, naquela a frase que eu disse há poucos minutos atrás, da gente pensar a agropecuária de futuro aqui da região. E um desses desafios, um desses técnicos pegou e ele procurou um empresário aqui que já trabalha com horticultura há bastante tempo, que inclusive participou das nossas capacitações no final dos anos 90 pela Emater, e hoje ele está com o desafio de montar uma estrutura de beneficiamento mínimo, de processamento mínimo de hortaliça. Ou seja, você fazer, como a gente vê em algumas gôndolas do supermercado, você ter aquelas caixinhas em que já vai lá o alface cortado, a cenoura cortada, o tomate cortado, ou a cebola cortada, e esse consumo a pessoa pode comprar e levar para o lanche ou levar para o almoço, abrir aquela embalagem e consumir diretamente na embalagem. Isso já é um material que já passou por todo um processo de desinfecção, já passou por um processo de corte. Ali tem garantias que aquela oferta, seja orgânica ou seja de forma tradicional, ele tem a qualidade nutritiva necessária, não tem contaminação, ou seja, é um processo e a gente está acreditando, Deus queira que isso aconteça. A gente está colocando um técnico nosso, que inclusive tem formação em contabilidade, para que isso aconteça, porque eu sempre acreditei que a melhor forma de difusão de tecnologia é por inveja. Daí então, algumas coisas que a gente recomenda, que a gente acredita, a gente imagina que apostando em algumas questões, por inveja não no sentido inveja boa, né? A inveja boa. Eu acho a melhor difusão que tem de tecnologia. Tem várias difusões, palestras, dia de campo, várias atividades, mas eu acho que você mostrar como faz e uma pessoa a partir dali acreditar, eu acho que é uma das formas muito interessantes de difusão de tecnologia. Então, em hortaliças estamos fazendo isso. Temos um trabalho muito interessante, que é o uso da manta, que todos os meses a Companhia de Águas aqui do Agreste, ela tem uma espécie de um filtro, e então nós estamos utilizando essas mantas que não são reutilizáveis para fazer mulch, que seria a cobertura morta. Para isso é importante que aqui nós temos uma contaminação generalizada no solo, numa parte que diz respeito a algumas ervas daninhas, e aí uma forma, em vez de você estar usando herbicida, você faz a cobertura com aquela manta e você só faz a abertura aonde você vai colocar a muda. Daí então, nós temos também, dentro desse princípio daí, um colega que ele está, como falei, concluindo um mestrado, a dissertação de mestrado, no uso do lodo. Só abrindo aqui um parêntese, por semana a gente usa mais do que um caminhão trucado de material que faz a base da produção de mudas. Ou seja, são materiais que vêm a base orgânica e uma base mineral, e que vai fazer o cubinho onde está a muda, ou seja, aquele substrato, tecnicamente o nome correto é substrato, e como todo esse material vem de fora, vem em truques, em carretas, e toda semana isso chega aqui, geralmente vem de Minas Gerais e de São Paulo, está sendo feita uma dissertação em cima da substituição de parte disso através do lodo, porque esse lodo nada mais é do que todo o limo que ficou em suspensão na água do São Francisco, e a água é bombeada para cá, e aqui você faz a filtragem, e as pessoas não imaginam, mas na água que a gente recebe do São Francisco, que é água bruta, né? Que é água bruta,
vem centenas de toneladas de um limo que quem já leu a Bíblia se lembra bem que era dito que o Nilo, quando dava cheias, e depois havia uma sedimentação do limo, os solos ficavam férteis. Quem já leu a Bíblia sabe muito bem dessas passagens aí. Então, coisa parecida, guardando as devidas proporções. Está acontecendo aqui. A água bruta que vem de São Francisco, que ela não vem de cor límpida, ela vem uma cor às vezes um pouco amarelada, aquilo ali nada mais é do que colóides que estão ali em suspensão. Aqui são feitas filtragem, é filtrada nessa manta. Quando essa manta passa da sua vida útil, a gente está usando como mulch, ou seja, como para evitar a proliferação de algumas ervas daninhas que venham a competir com a hortaliça. Essa manta ela é doada para a Secretaria da Agricultura ou é doada para todos os produtores? É doada via Secretaria da Agricultura. A gente faz um critério, existe uma difusão de como utilizar essa manta. A gente não simplesmente pega a manta, bota em cima do carro e joga no produtor. Não, primeiro ele tem um processo para mostrar a ele como é o mulch. Um treinamento, né? Exatamente. E isso faz com que você diminua a quantidade de água, que é um dos problemas sérios aqui. E nós conseguimos trazer para dentro da secretaria o principal professor, que, ao meu ver, da Universidade Federal de Alagoas, do campus aqui, que é o professor Márcio Aurélio, que a área dele é irrigação, ele é doutor em irrigação. E daí então esse mulch, junto com a tecnologia de gotejamento, de utilização com mais parcimônia da água para irrigação, a gente tem feito um trabalho aí nesse sentido aí também. Bernon, você tem crédito em todo o estado de Alagoas, né? E alguns estados do Nordeste, justamente porque você acredita no que faz. Você incentivou a fruticultura aqui na região, mas primeiro você plantou, você é um produtor. Além de ser secretário técnico, você também é produtor. A gente lembra de você daquela época, né? Iniciando o plantio de graviola. Você é criador, né? Você implantou a raça Blonde Aquitaine, da graviola. O blonde, né? Não, da bovinocultura. Foi você que trouxe. O blonde que está indo para cá. Da França para cá. Né? A gente, quando era na nossa ativa, né? Quando eu trabalhava ainda no campo com bovinos, a gente atendeu várias vezes o Ibernon, né? Com essa raça que ele implantou aqui. E ele também é fruticultor. E é também um disseminador de tecnologias aqui, né? Ele falou muito bem aqui que a gente tem que mostrar, né? Incentivar, mostrar e depois para o pessoal trabalhar. Então essa credibilidade do Ibernon é que faz com que haja esse desenvolvimento na agricultura de Arapiraca. Aí eu queria perguntar ao Ibernon porque ele vai prometer aqui de vir mais vezes, porque a gente de repente se programou para falar de horticultura, né? De carcinocultura, de mandioca e outras coisas mais que você sabe que a agricultura do município de Arapiraca e da Redondeza é muito grande, né? Nós vivemos num minifúndio aqui, onde a média aqui são 4 tarefas, 5 tarefas, né? Eu queria só para, já está encerrando aqui o tempo, só para o Ibernon fazer um pequeno comentário sobre essa lei aí que está para ser aprovada na Assembleia Legislativa do controle de veneno através de pulverizações. A gente tem conhecimento, né, Ibernon? Existe uma iniciativa de fazer o controle de pulverizações aéreas, ou seja, de aeronaves e de drones. É um assunto bastante controverso, porque toda monocultura ela faz com que você tenha pragas. Só quando toda monocultura em qualquer ambiente, em qualquer local, em qualquer país, o que for. Toda vez que você suprime alguns vegetais e você planta um só, naturalmente aqueles insetos, aqueles fungos e outras vidas que aconteciam ali, eles vão querer se manter e vão então atacar aquela cultura que... Então, no caso específico nosso de cana-de-açúcar, a gente todo ano tem cigarrinha, seja cigarrinha da folha, cigarrinha
das raízes. Nós temos uma presença cada vez maior de fungos, principalmente a ferrugem, mas já tivemos aqui carvão. Eu mesmo participei do controle, via Secretaria de Estado da Agricultura, do controle de carvão que aconteceu no município de São José da Laje, naquelas terras, inclusive, de altas, da usina que tem de Pernambuco por lá, bem pertinho, já na divisa do Pernambuco. Então eu vejo com preocupação essa questão aí. Por outro lado, tem uma questão ecológica. Então eu acho muito controverso. Eu espero que, em sendo levado a plenário, porque ainda não está definido se vai a plenário ou não, e em sendo levado a plenário, que os deputados se assessorem com pessoas que possam opinar e tenham bastante critério de como fazer com que essa lei vá à frente ou essa lei seja abortada. É claro que todas as pessoas que defendem a agroecologia vão querer que essa lei seja implantada. Por outro lado, eu traria uma preocupação que termina, que não é o nosso caso aqui, nossa participação de hoje, de entrar na política, no que diz respeito que o Brasil só está se mantendo com uma certa estabilidade porque a agricultura não parou. É forte. E essa agricultura não parou e ela está usando as ferramentas que tem, as ferramentas que são autorizadas para isso. Então, acredito que toda essa questão de pulverização aérea, antes de os estados legislarem, deveria ter uma discussão nacional, uma discussão dentro do Ministério da Agricultura, uma discussão dentro dos outros ministérios que diz respeito à parte ambiental, de uma forma ou de outra a parte ambiental, e que a partir daí é que você depois tomasse uma decisão a nível de Estado. Mas eu sei que não está acontecendo isso. O que aconteceu foi que o Estado do Ceará saiu à frente e alguns municípios do Brasil. Então existe uma preocupação muito grande, vários produtores ligaram para mim, todos os dias. Ontem mesmo eu recebi ligações, postagens, deixando claro que algumas coisas que estão acontecendo hoje, por exemplo, que a cana-de-açúcar sem pulverização aérea pode ter problemas sérios, que as culturas que estão em expansão, como milho, como soja, a gente tem uma promessa de que trigo seja viável aqui no estado de Alagoas. A gente tem problemas na agricultura familiar, em culturas da dita agricultura familiar, por exemplo, mandioca, ataque de mandarová, que é uma praga que ela se instalando hoje, em questão de um dia, ela pode simplesmente desfolhar toda uma área, dezenas e centenas de hectares. Então esses, mesmo que não seja por avião, que poderia, é claro que na agricultura familiar, com avião você nunca vai utilizar, porque área, como você disse, de 4, 5 tarefas, não dá nem para o avião decolar. Mas para drone dá. E já tem muita gente aqui trabalhando com drone, né? Com drone. E o drone você controla ele do seu tablet. Você faz o percurso de voo dele, a programação de voo, ele não sai dali. É claro que na hora, qualquer coisa que esteja pulverizando, a depender da hora, você tem a maior ou menor presença de alguns insetos benéficos, como as abelhas. O que eu vejo acima de tudo, Laelson, é que se cada um de nós que trabalha com a agricultura, cada vez mais a gente se profissionalizasse e a gente, na hora que for fazer qualquer atitude, a gente pensasse no ambiente como um todo, eu acho que, quem sabe, não haveria necessidade de ter uma lei, que uma lei não deixa de ser uma coisa impositiva. Não deixa de ser, não. É uma coisa, coisa positiva. Positiva. E aí eu acho que o bom senso poderia prevalecer. Agora, nós temos hoje maturidade para ter bom senso? Não sei. Alguns pensam que sim e vários outros pensam que não. Se a gente tivesse bom senso, a gente não teria, como a gente vê inclusive aqui no nosso município, um monte de produtor se livrando do seu lixo e colocando na porta do vizinho. Exatamente. Literalmente.
como tivemos um outro dia que simplesmente uma pessoa chegou, fez a reforma da sua casa e no meio da estrada colocou 2 caminhões de metralha e esses caminhões fizeram a interrupção total da passagem. E sobrou para quem? Para a Secretaria de Desenvolvimento Rural, para mandar nas carreiras uma pá carregadeira, mandar uma moto niveladora para desobstruir uma estrada em que dezenas de centenas de carros passam por dia ali. Então é um complexo. Essa questão dessa lei que está sendo criada, eu acho que ainda vai ter que ter muita discussão, ao meu ver, para que ela ou seja abortada ou que ela seja promulgada. Pessoal, a gente vai ficar por aqui, né? Bernon, ele tem muita coisa para falar. A gente poderia passar aqui uma manhã inteira, não é possível. Porque o tempo de televisão ele é pequeno, ele não é grande, né? Mas a gente vai marcar logo agora, quando terminar aqui essa entrevista, para a Bernon já marcar outra data para vir aqui falar. Não sei se cada vez que vier fala de um tema só, ou se a gente distribui aí em 2, 3 programas, né? E a gente quer acompanhar esse desenvolvimento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Rural, eu só quero falar agricultura, a gente é acostumado com esse negócio, né? Mas Bernon vai vir aqui com certeza outras vezes. A nossa tendência é divulgar os trabalhos que estão sendo realizados por essa secretaria e da gestão como um todo, da gestão do prefeito Luciano Barbosa, né? E Bernon é uma pessoa que a gente, assim, já conhece desde o início da nossa carreira, mais de 40 anos, né, Bernon? E a gente tem, assim, um respeito enorme. Bernon sempre trabalhou comigo, né, sendo supervisor, assessor, presidente de empresa, colega também, né? O cara começou aqui em Arapiraca e a gente tem, assim, um grande entrosamento, né? Aqui tem um grupo, né? Doutor Rui Palmeira, que a gente não podia deixar de falar. Doutor Heraldo Saturnino. Doutor Heraldo Saturnino, né? Que sempre trabalhou. E vários outros colegas. E vários outros, né? Elielton, que tá agregou conosco aí, né? Pereira, por que não relembrar o Pereira, né? Félix. Humberto Vitorino. Eu não vou, assim, comentar porque a gente vai correr o risco de esquecer alguém, né? Mas tem a Miranda, né? Tem a Lisete. Severino de Oliveira Severino Madeira, né? Mas eu queria dizer para vocês que a gente vai encerrar por aqui, Bernon, e dizer que a gente ficou muito satisfeito com essa entrevista e temos certeza que o pessoal também vai gostar muito de estar ali ouvindo, né? E se inteirando do que é que a Secretaria está fazendo, né? Para esses produtores aqui de Arapiraca, né? Esse foi mais um programa, né? Queria deixar aqui, Bernon, para os esclarecimentos finais. E se quiser já pode, dia de sexta-feira, né? Deixar outra data aqui que os produtores vão ficar ligados, viu? O pessoal está de olho em você, porque você sabe da expectativa que foi gerada com a sua vinda para cá. O tamanho de responsabilidade é grande. Muito obrigado, Laelson. Tudo que você me disse, eu lhe retribuo, porque a recíproca é verdadeira. E tem uma coisa que eu gostaria de, em outras ocasiões, a gente passar um pouco mais de tempo. Você já citou, por exemplo, a carcinicultura, que ao meu ver era uma cultura invisível e a gente está tentando dar essa visibilidade que ela necessita. Hoje mesmo pela manhã, um amigo nosso do Rio Grande do Norte, em sabendo o trabalho que está sendo feito aqui, ele quer vir nesse mês ainda, ele marcou comigo para o dia 25, e quer vir inclusive com a Caixa Econômica Federal, com a gerente da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Norte, para ver o trabalho que a gente está fazendo aqui com carcinicultura. Eu inclusive gostaria que vocês fossem a campo e fizessem, se é que ainda não fizeram, uma matéria sobre a carcinicultura aqui da nossa região, que não é bem de Arapiraca, é Arapiraca, Coitado do Norte, Limoeiro de Nadia, Igaci também está entrando. Vários municípios. E eu acho que isso tem uma tendência de migrar ainda mais para o sertão. Porque a questão de onde era problema, hoje passa a ser solução. Que é aproveitamento da água salgada. Entendeu? Então isso me entusiasma muito. E eu tenho um defeito, que aquelas coisas que nos convencem,
primeira questão, eu gosto de fazer. E segunda, uma questão que eu ainda tenho até hoje, é gostar de passar à frente aquelas boas tecnologias. Seja pelos métodos tradicionais, como a gente já citou, ou seja, através da inveja, como a gente também citou. E a gente fica à vontade aqui para a gente marcar, a gente está aqui de volta logo, logo. Obrigado aí, queria agradecer, Bernon, e dizer que a gente está encerrando por aqui mais um programa Renascer, na TV Liberdade AL, a TV que respeita você.